bom dia, tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 17 de setembro, são 10h30 da manhã. Hoje nosso assunto aqui está basicamente local, muita notícia fiscal. A primeira delas, na verdade, foi um assunto que reverberou nos mercados no dia de ontem, né, que foi aquela notícia ali de uma proposta da equipe econômica de retirar a obrigatoriedade de reajustes anuais pela inflação do salário mínimo em períodos assim de desequilíbrio fiscal grande como o atual, né? Então é claro que essa ajuste pela inflação, esse ajuste está na Constituição, eles teriam que alterar a Constituição, né? Isso envolve PEC, é um pouco mais trabalhoso, mas já tem um grupo de trabalho, não só incluindo a equipe econômica, mas também outros parlamentares pensando no assunto, o que faz todo sentido, né? Não dá para pensar que você vai manter um gatilho de reajuste pela inflação funcionando se de outra maneira não existe dinheiro para o básico, né? Aquele problema de orçamento de sempre, né? Que a gente pensa na nossa casa, a gente tem que acumular, ganhar mais do que a gente gasta, aí a gente está em desequilíbrio fiscal permanente no país, então seria uma solução. Ainda no campo fiscal, o Bernard Api, que é o coautor da reforma tributária que está tramitando na Câmara, né, a famosa PEC 45, a que tem surgido aí nas notícias como a que tem mais chance de ser a reforma tributária que vai passar, é a que tem o agrado do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, enfim. Então ele agora estaria preparando uma proposta para desonerar a folha, como o governo queria, mas sem a CPMF, que aí, até entrando no assunto, vários jornais hoje falando que a equipe econômica de fato já desistiu do tema, inclusive depois de algumas falas do Bolsonaro ontem em relação à CPMF, né? Parece que foi mesmo para debaixo do tapete. E aí, o que seria isso? Seria uma desoneração dos extremos da folha salarial, de quem ganha um salário mínimo e quem ganha acima do teto. E aí, todos aqueles penduricalhos ali na folha de pagamento, como, por exemplo, contribuição para o Sistema S, salário de educação, eles também sairiam da folha, né? Então seria uma desoneração de folha com impacto esperado na criação de empregos e também na formalidade, porque diminuir o custo do trabalho. Só que essas compensações elas viriam através de mudanças no imposto de renda. Até lembrar que a proposta completa do API, ele sempre traz que toda contribuição tem relação direta com o benefício previdenciário. E além disso, apesar da proposta original do API não constar nada em relação à desoneração de folha, ele é um entusiasta do tema, um defensor do tema, então faz todo sentido. A gente espera aí maiores notícias para a gente trazer aqui para vocês. Ontem o Senado ele concluiu as 5 sessões de discussão da reforma previdenciária em primeiro turno, ou seja, os parlamentares, os senadores tinham até ontem para trazer as suas emendas ao texto, foram apresentadas 78 emendas, o esperado é que o senador Tasso Gereissati, que é o relator da matéria, rejeite todas elas e que tudo esteja preparado, toda a burocracia que envolve o processo, para a votação de primeiro turno aqui no dia 24 de setembro, semana que vem, e votação em segundo turno, dia 10 de outubro, já só no mês que vem. É aquela PEC paralela que inclui estados e municípios, dentre outras alterações, ela está sendo preparada para ser conversada em primeiro turno a partir do dia de amanhã. Ontem, a gente aqui no mercado doméstico amanheceu ali com aquela notícia de um impacto nos preços do petróleo, né? A commodity ela foi fortemente impactada depois de uma quebra de produção bastante forte na Arábia Saudita. E aí ficou-se uma especulação bem grande no mercado, o que ia acontecer aqui no mercado doméstico, né? Porque a gente tem basicamente 3 pontas. Tem a ponta da empresa, da Petrobras, do acionista, que é claro que se a gente tem uma quebra na produção, o preço da commodity sobe e, consequentemente, as ações da petroleira também.
A gente tem um impacto inflacionário, lembrar que a gasolina, diesel, ela tem diretamente um impacto, um peso grande no IPCA, né, no índice de preços. E ainda tem os impactos indiretos, né? Porque, enfim, a gasolina é combustível e aí ele impacta indiretamente todos os outros produtos que compõem a cadeia de preços. E teria um impacto ali remoto de uma greve dos caminhoneiros, né? Ou uma possibilidade ali de caminhoneiros descontentes porque o diesel precisaria ser reajustado também. Então, ontem, no final do dia, a Petrobras soltou uma nota que ela não vai fazer um reajuste imediato nos preços dos combustíveis. Segundo a petroleira, a maioria desses impactos, dessas altas de preços, elas são muito voláteis e elas também estão muito ligadas a desconhecimento sobre o total impacto do evento sobre os preços. E de fato, a gente vê, por exemplo, ontem o petróleo subiu mais de 14%, hoje pela manhã já vinha recuando. Então, a petroleira prefere aguardar uma estabilização do preço para decidir o que vai fazer. Ela nem se comprometeu a não dar reajustes e nem a dar um reajuste mais comedido. Então, ela até lembrou que suas práticas vigentes de precificação não contemplam periodicidade pré-definida de reajustes. Então, assim, aí dos 3 pontos que eu linkei anteriormente, dá para imaginar quem ficou feliz e quem não gostou, né? A inflação, ela fica aí seu impacto de mais ou menos 30 bips, se a gente fosse imaginar 10% de alta na gasolina, por exemplo. Mas lembrar que a inflação tem bastante espaço, né? A gente está aí com uma inflação esperada para o ano bem abaixo da meta, então assim, não seria preocupante a inflação ele continuar abaixo da meta, segundo a projeção do mercado, mesmo com a hipótese dessa alta de preços. Eu não falei disso, mas vale falar, também não impactaria Copom, né? Porque a gente sabe que eles precisam focar, são ajustes eles até falam, impactos secundários sobre os preços. Então, assim, não é um impacto, teve uma quebra de produção, é óbvio que o preço do petróleo sobe, o preço da gasolina consequentemente sobe, então subiu no IPCA, eu vou atacar isso com juros. Não, eles têm que atacar o impacto secundário sobre que veio a partir dessa queda de produção. Então, ou seja, se eu vejo de forma permanentemente que o custo do frete ficou mais alto, isso foi repassado ao consumidor nos outros preços, então a isso ela tem que atacar. Então, assim, é sempre impacto secundário, nunca impacto primário, porque impacto primário é volátil, né? Não é um problema sistêmico, né? Teve uma quebra de produção, é claro que vai ter aumento de preço, mas se esse aumento de preço, no caso do combustível, ele impactar os outros preços da economia de forma permanente, aí sim o Copom deveria agir. Então, só fazendo um parêntese mesmo. Então, voltando ao que eu tinha falado antes, a parte de caminhoneiros, ele segura o preço do diesel, então também é óbvio que eles ficam contentes, mas a gente imagina que a petroleira que novamente não deve ter ficado muito contente aí no lado dos acionistas, né? Porque, enfim, o mercado é livre e ele deveria não reagir, na verdade, né? Deixar o mercado se ajustar, então, assim, repassar, sim, o aumento de preços. Isso nem tem nenhuma opinião por trás, é só mesmo vendo os 3 principais players nesse evento da Petrobras e o que seriam as reações de cada um deles. Aí, já passando para o mercado do dia de hoje, como eu já até antecipei, o petróleo recuou, vem recuando agora de manhã, o que também é bem comum, né, nesses episódios assim, de muita volatilidade. Às vezes no primeiro dia o preço vai demais, sobe muito, e no segundo, terceiro dia, ao longo da semana pega muito e dá uma recuada. A gente não tem maiores informações sobre quebra de produção da companhia estatal saudita, quão permanente foram afetadas as instalações, e é claro que isso também faz diferença enquanto a gente espera que esse preço possa ser represado pela Petrobras. Hoje de manhã minérios e metais também estão caindo, a maioria das moedas internacionais se desvalorizando em relação ao dólar, o real também, normal, o ambiente ali de aversão a risco, e a expectativa toda para a semana em relação às reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, que vão ser divulgadas amanhã, nos Estados Unidos à tarde, aqui no Brasil, no fechamento do mercado. Bem, por hoje é só, eu espero vocês amanhã, tchau, tchau!